Eu matei o amor que sentia por ele com uma colher de purê de batata, ali mesmo na cozinha de nossa casa em Alfama, enquanto ele gemia como uma criança faminta por mais. Descobri que o autismo dele era uma mentira tão doce quanto o iogurte que ele lambia dos dedos, e que nossa vida juntos era um teatro de marionetes onde eu era a única a puxar as cordas erradas. E se eu te disser que a vingança mais cruel não vem de facas, mas de espelhos que refletem a verdade nua, forçando o mentiroso a engolir seu próprio veneno? O sol de Lisboa entrava pela janela entreaberta da cozinha, pintando listras douradas no chão de azulejos gastos, aqueles que herdamos da avó de João, com padrões florais que pareciam rir de mim agora. Eu estava de pé ali, com as mãos ainda molhadas da louça da noite anterior, sentindo o cheiro de café queimado pairar no ar como um aviso que eu ignorara por anos. João dormia no quarto ao lado, ressonando baixinho, e eu me perguntei, pela milésima vez, por que diabos ainda limpava as migalhas dele da mesa. Aos 42 anos, eu, Maria, dona de uma pequena livraria no Chiado, mulher que devorava romances russos e debates acalorados no café com as amigas, reduzida a isto, uma esposa que varria os restos de um homem que se escondia atrás de desculpas. Tudo começou numa manhã banal, dessas que Lisboa oferece com fartura, o Tejo brilhando lá embaixo, os sinos da sei quando como um chamado à missa que eu já não frequentava. Eu havia marcado uma consulta no Hospital de Santa Maria para João. Ele insistia que suas crises de ansiedade estavam piorando, que o autismo dele, diagnosticado na infância, o deixava exausto para o mundo adulto. É como se eu fosse uma criança presa num corpo de homem, Maria, ele dizia, com aqueles olhos castanhos que outrora me derretiam, agora só me enchiam de uma pena azeda. Eu o levava de mão dada pelas ruas íngremes de Alfama, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos, aqueles velhos que cochichavam sobre a coitada da Maria, casada com um menino grande. Naquela consulta, o médico, um homem seco como o vinho do Douro, folheou os papéis de João com uma sobrancelha arqueada. Senhor Oliveira, isso aqui diz que o seu diagnóstico foi questionado há anos. Não há laudos recentes confirmando espectro autista. Talvez seja hora de uma reavaliação. João piscou, confuso, ou fingindo estar, e eu senti um frio na espinha, como se o vento do Atlântico tivesse invadido a sala esterilizada. Ele murmurou algo sobre estresse no trabalho. Ele era contador numa firma modesta no Rossio, números que odiava, mas eu não ouvi direito. Meu coração batia forte, e quando o tráfego distante da Avenida da Liberdade. De volta para casa, no elétrico que chacoalhava pelas colinas, eu observava. Seus dedos tamborilando no assento, evitando meu olhar. O que foi aquilo, João? Questionado. Tu nunca me contaste. Ele deu de ombros, um gesto tão português de evasão, e disse, coisas antigas, amor. Médicos erram. Mas eu via agora as rachaduras, as noites em que ele se trancava no quarto para recarregar, emergindo com olhos vermelhos que eu atribuía a lágrimas, as discussões onde ele se encolhia como um miúdo castigado, pedindo perdão antes mesmo de eu erguer a voz. E o pior, a comida. A comida. Nossa cozinha era um campo de batalha disfarçado de aconchego. Eu cozinhava pratos que minha mãe me ensinara, bacalhau à Brás, com ovos e batatas palha crocantes, cheirando a alho e salsa fresca do mercado da Ribeira. João elogiava, comia 2 garfadas, e depois. Depois, no dia seguinte, eu encontrava o prato intocado na geladeira, coberto de bolor. Não estou com fome, ele dizia. Mas eu o via, à meia-noite, revirando a despensa como um ladrão, pegando pacotes de nuggets congelados, aqueles da marca infantil com formato de dinossauros, e iogurtes de morango com pedaços de fruta falsa. Comida de criança, eu pensei uma vez, rindo para mim mesma, achando graça na sua vulnerabilidade autista. Agora, aquilo me revirava o estômago. Eu comecei a observar. Não de forma obsessiva, não sou louca, pelo menos não ainda, mas com a paciência de quem lê um livro detetivesco, virando páginas devagar para não perder o fio. Naquela noite, após a consulta, preparei um ensopado de coelho, daqueles que derretem na boca, com cenouras tenras e um toque de cominho que peguei da herança moura de Lisboa. Ele comeu pouco, empurrando o prato para o lado. Estou cansado, Maria. Amanhã como direito. Mas quando saí para o terraço fumar um cigarro, vício que jurei largar 10 vezes, ouvi o ranger da porta da geladeira. Espiei pela fresta, João, de pijama listrado como um puto de 7 anos, devorando um punhado de bolachas de chocolate em forma de animais, lambendo os farelos dos lábios com uma expressão de êxtase culpado. Meu sangue gelou. Não era fome, era segredo.
E segredos, em Alfama, onde as paredes são finas como confissões de fado, não duram. Eu me sentei no terraço, olhando as luzes tremuluzentes do castelo de São Jorge, e pela primeira vez em anos, chorei não por pena dele, mas por mim. Por nós. O que mais ele escondia? O autismo era a muleta que usava para não crescer, para me manter como a mãe que nunca tivera. Minha mente girava como o carrossel do Parque Eduardo VII, subindo e descendo em náuseas. No dia seguinte, marquei uma reunião com a terapeuta de casais que uma amiga mencionara, a doutora Sofia, uma lisboeta de voz rouca como Amália Rodrigues. Venha sozinha primeiro, ela disse ao telefone. Eu fui, deixando João no trabalho com um beijo na testa que agora me dava nojo. No consultório em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, despejei tudo, as mentiras sutis, a comida infantil, o peso de carregar um casamento que parecia uma creche. Ele mente sobre si mesmo, doutora Sofia. E eu? Eu me tornei a mentira dele. Ela assentiu, olhos sábios atrás de óculos de armação fina. A vingança começa no espelho, Maria. Olhe para si. O que você quer, não o que ele precisa. Saí dali com o peito leve, mas a cabeça pesada de planos. Comprei um caderno no Chiado, daqueles de capa dura com páginas grossas, e comecei a anotar, datas de consulta às falsas, embalagens de comida escondidas no armário de cima, frases que ele repetia como mantras, eu sou assim por causa do autismo. Cada palavra era uma faca que eu afiava devagar. Não sabia ainda como usá-la, mas sentia o gosto metálico na boca. Lisboa, com suas 7 colinas, sempre ensina que subir é mais duro que descer, mas a vista lá de cima vale o suor. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Eu cozinhava pratos elaborados, arroz de marisco fumegante, com camarões rosados e coentros picados, e o via forçar sorrisos, engolindo bocados minúsculos. À noite, quando ele se encolhia na cama, eu fingia dormir, mas minha mente fervia. Lembrei-me da nossa lua de mel em Porto, caminhando pelo Douro de mãos dadas, ele prometendo ser meu porto seguro. Agora, ele era o porto vazio, e eu, o navio à deriva. Uma noite, incapaz de aguentar, confrontei suavemente, João, por que não comes o que eu faço? É o autismo. Ele hesitou, olhos baixos. Sim. Texturas. Sabores fortes me sobrecarregam. Mentirosa, pensei. Sobrecarregam-te as responsabilidades de homem. Decidi investigar. Usei o dia livre da livraria para ir à biblioteca municipal, folheando livros sobre autismo, não para confirmá-lo, mas para desmascará-lo. Li sobre sintomas reais, hipersensibilidade sensorial, sim, mas também rotinas rígidas que ele não tinha. Onde estavam as meltdowns? As fixações? Nada. Só preguiça disfarçada. Meu telefone vibrou, mensagem dele, de saudades, amor. Trago nuggets para o jantar. Ri alto, um riso amargo quicou entre as estantes. Nuggets. Comida de criança. O apelido que eu lhe dera carinhosamente agora era veneno. Naquela semana, convidei as amigas para um vinho no bairro Alto, Teresa, a advogada de unhas vermelhas, e Ana, a artista que pintava azulejos. Sentadas na esplanada, com o fado ao fundo, contei tudo em sussurros. Ele mente, meninas. Sobre o autismo, sobre a comida. Sobre nós. Teresa franziu a testa. Prova, Maria. Em Portugal, promessas de casamento são como contratos, quebra-os com fatos. Ana, mais sonhadora, tocou minha mão. Vinga-te com verdade. Faz ele ver o monstro no espelho. Bebi o vinho tinto, sentindo o calor subir pelas veias como a maré do Tejo. Verdade. Sim. Mas como? Voltei para casa, e pela primeira vez, não limpei a cozinha. Deixei os pratos sujos empilhados, o cheiro de peixe azedo pairando. João chegou, viu a bagunça, e parou na porta. O que é isto? A vida real, João, respondi, voz firme como o pavimento de calçada portuguesa. Sem mais para limpar atrás de ti. Ele piscou, confuso, e pela primeira vez, vi medo nos seus olhos. Medo de mim. E aquilo? Aquilo acendeu uma faísca no meu peito, uma chama que Lisboa, com seus incêndios de verão, conhecia bem, o fogo da mulher que acorda.
A faísca cresceu devagar, como as videiras no Douro que se enraizam na terra árida antes de dar uvas doces, ou venenosas, dependendo de quem as colhe. Eu não dormia mais, as noites em Alfama tornavam-se vigílias, com o som distante dos acordeões de rua misturando-se aos meus pensamentos. João notava a mudança, os silêncios na mesa de jantar, os livros que eu lia com fúria, páginas viradas como acusações, mas atribuía à fase minha, como se eu fosse a histérica da história. Está estressada com a livraria, não é? Eu ajudo, dizia, oferecendo-se para arrumar prateleiras, mas eu o via como um miúdo brincando de adulto. Decidi cavar mais fundo. No trabalho, entre clientes que pediam essa de Queiroz ou Saramago, eu pesquisava no computador antigo da loja, fóruns sobre autismo falso, artigos sobre síndrome do impostor emocional. Encontrei histórias de mulheres como eu, portuguesas de Trás-os-Montes a Algarve, presas em casamentos onde o marido usava diagnósticos como escudos para preguiça e imaturidade. Uma delas, numa entrevista ao público, contava: ele comia só gelatina e fingia pânico em festas. Quando confrontei, admitiu, era medo de falhar como homem. Meu estômago revirou. Medo de falhar. João, o contador meticuloso, falhar em quê? Em amar-me de verdade. Uma tarde chuvosa, com Lisboa encharcada como um pano molhado, eu revirei o armário dele enquanto ele estava no banho. Entre camisas amarrotadas, encontrei caixas, relatórios médicos antigos, um de um psicólogo em Coimbra dizendo suspeita de simulação para evasão de responsabilidades adultas. Datado de 2015, ano em que nos casamos. Meu coração martelou como o sino da igreja de São Vicente. Ele mentira desde o início. E a comida? No fundo da gaveta, pacotes escondidos, cereais coloridos, sumos de caixa com desenhos de super-heróis. Comida de criança. Não era autismo, era regressão voluntária, um refúgio de um homem que temia o mundo além da mamadeira. Confrontei naquela noite, o vapor do banho ainda no ar, ele de toalha na cintura, vulnerável como nunca. João, o que é isto? Mostrei o relatório, papel amassado na minha mão trêmula. Ele empalideceu, o rosto como o mármore frio da Basílica da Estrela. Maria. É antigo. Eu melhorei. Melhoraste. Mentiste-me no altar. Sobre o autismo, sobretudo. Gritei, voz e quando pelas escadas estreitas. Ele caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Eu tinha medo, amor. Medo de não ser suficiente para ti. O autismo era a desculpa perfeita, tu cuidavas de mim, e eu não precisava crescer. As palavras saíram como pus de uma ferida aberta, e eu vi, ele não era doente, era covarde. Sentei-me no chão oposto, as pernas dobradas sob o vestido florido, e chorei com ele, não por compaixão, mas por raiva pura, daquela que ferve como o caldo verde no fogão da mãe. E a comida, João? Nuggets. Iogurtes. Isso é medo também. Ele assentiu, cabeça baixa. Texturas adultas me lembram falhas. Comida de criança é segura. Doce. Sem julgamentos. Ri, um riso histérico que o fez encolher. Segura? Como o nosso casamento. Tu transformaste-me na tua ama seca, João. Eu, que sonhava com viagens pelo Alentejo, com filhos que corressem nas praias da Costa da Caparica, reduzida a espiar as tuas mentiras. Ele tentou abraçar-me, cheiro de sabonete misturado a desespero, mas eu o empurrei. Não toques em mim. Sai da minha casa. Ele saiu, cambaleando para o quarto de hóspedes, porta batendo como um ponto final. Sozinha na sala, com o fado de Marisa tocando baixo no rádio, estranha forma de vida, eu planejei. Não divórcio imediato, isso seria misericórdia. Vingança, sim, mas psicológica, como um romance de Camões onde o amor se torce em ódio sutil. Começaria devagar, espelhando-o. Se ele era criança, eu o trataria como tal. Sem raiva explícita, só indiferença cruel. No dia seguinte, preparei o pequeno almoço, mingau simples, sem açúcar, numa tigela de plástico com desenhos de patinhos. Come, querido. É bom para o teu autismo. Ele olhou, confuso, mas comeu, mastigando devagar sob meu olhar impassível. Obrigado, Maria. Sorri, falso como o vinho barato de supermercado. De nada,
filhote. A palavra filhote cortou, vi nos olhos dele o pânico de quem é reduzido ao que mais teme. Saí para a livraria, deixando-o com a casa impecável, exceto pela pilha de jornais no canto, manchetes sobre homens que fogem da paternidade. Na livraria, o dia passou em névoa, clientes pedindo guias de vinhos do Dão, eu recomendando com voz mecânica. Mas dentro, eu fervia. Liguei para Teresa, preciso de um advogado. Discreto. Ela riu. Já. Boa, Maria. Vamos desmontar esse castelo de cartas. À noite, João tentou conversar, voz trêmula, vamos à terapia juntos. Neguei com a cabeça. Terapia para crianças, talvez. Tu precisas de um pediatra. Ele recuou, e eu senti o primeiro gosto doce da retaliação, não dor física, mas a erosão lenta da alma dele, como o mar roendo as falésias da Arrábida. Os dias viraram semanas. Eu cozinhava só comida de criança, purê de batata sem sal, frutas amassadas, biscoitos moles. Ele comia, olhos baixos, corpo encolhendo visivelmente. Perdeu peso, o rosto magro como os santos das procissões de Évora. Eu florescia. Comprei vestidos novos no Chiado, vermelhos como o vinho do Porto, e saía com as amigas para o Lux, dançando fado moderno até o amanhecer. Estás radiante, dizia Ana. Vingança é o melhor batom, respondia eu, rindo. Mas à noite, sozinha, o espelho me confrontava. Era isto a liberdade? Ou só outra prisão, agora de ódio? Uma mensagem no telemóvel, da doutora Sofia. Venha. Sofrimento compartilhado é sofrimento pela metade. Fui, no consultório com cheiro de jasmim. Maria, a vingança te consome também. Para quando o perdão, para ti mesma? Sacudi a cabeça. Perdão? Ele mentiu sobre o cerne de quem é. Isso não se perdoa, confronta-se. Ela sorriu, triste. Então confronte. Mas lembre, em Portugal, o fado é lamento, mas também catarse. Voltei determinada. Organizei um jantar com a família, a mãe dele, viúva em Setúbal, e minha irmã de Cascais. Mesa posta com linho branco, velas tremeluzindo como almas penadas. Cozinhei o melhor, percebes grelhados, queijos de serpa, vinho verde gelado. João chegou nervoso, suado. Família. Bom. Servi-lhe, deliberadamente, um prato de gelatina trêmula. Come, João. É seguro. A mãe dele franziu a testa. Filho, o que é isso? Ele corou, gaguejando. Eu. Prefiro assim. Minha irmã pescou para mim, cúmplice. O jantar virou inquisição sutil, perguntas sobre o trabalho, sobre planos de netos. Ele se encolheu, murmurando desculpas. Naquela noite, ele explodiu. Para com isto, Maria. Estás a humilhar-me. Gritei de volta, humilhar. Como tu me humilhaste por anos, fingindo ser vítima. As palavras voaram como pratos partidos, e quando no bairro adormecido. Ele chorou, admitindo tudo, o autismo inventado para escapar do serviço militar na juventude, mantido para evitar promoções no trabalho, estendido ao casamento para me prender como cuidadora. Eu te amo, mas tenho medo de perder-te se for normal. Toquei seu rosto, pela última vez. Perdeste-me quando mentiste. Saí para a varanda, tejo negro abaixo, estrelas frias acima. A vingança estava só começando. Amanhã, chamaria o advogado. Mas antes, uma carta, longa, detalhada, lida em voz alta para ele, como um julgamento de tribunal lisboeta. Cada mentira exposta, cada garfada de comida de criança transformada em metáfora de sua infantilidade. Ele ouviria, e o silêncio depois seria o veredito. A carta foi o meu manifesto, escrito à luz fraca da lâmpada de papel arroz que comprei no mercado de Alfama, inspirada nas noites de insônia onde Lisboa sussurrava segredos através das persianas. Sentei-me à mesa da sala, pena na mão, sim, pena, como nos romances de Jane Austen adaptados ao fado português, e verti tudo, desde o dia em que nos conhecemos num concerto de Madre Deus no Coliseu, ele com olhos de poeta fingido, até as noites em que eu acordava sozinha, sentindo o vazio de um casamento oco como uma romaria sem fé. João, escrevi,
Tu construíste um castelo de mentiras sobre areia movediça. O autismo era a torre principal, alta e intocável, mas agora desaba, revelando não um doente, mas um homem que escolheu a covardia. Lia para ele na manhã seguinte, voz calma como o mar de Cascais em dia de calmaria, mas olhos flamejantes como o sol poente no Tejo. Ele sentou-se no sofá poído, mãos entrelaçadas, unhas roídas como as de um escolar apanhado em trapaça. Cada palavra caía como gotas de chuva ácida. Lembras-te do nosso primeiro Natal em família? Tu recusaste o peru assado, pedindo sopa de pacote. Eu culpei o autismo. Agora sei, era o teu refúgio, a mamadeira eterna para não engolires a vida adulta. Ele tremia, suor perlando a testa. Maria, por favor. Eu mudo. Ri, baixo. Mudar. Como um vinho que azeda vira doce. Não, João. Tu bebeste o veneno, agora engole. Após a leitura, entreguei-lhe a carta, guarda. Lê quando quiseres lembrar porque perdeste tudo. E saí para a livraria, deixando-o com o eco das minhas palavras. O dia foi um turbilhão, clientes alheios, pedindo biografias de Salazar ou guias de caminhadas na Serra da Arrábida, enquanto eu embalava livros com mãos firmes, mas coração em chamas. Teresa ligou ao meio-dia, o advogado está pronto. Papéis de separação, mas com cláusulas, nada de pensão para o menino grande. Ele trabalha, que pague pelas próprias fraldas. Ri, imaginando João assinando, rosto pálido como um mármore de Mafra. À tarde, um cliente habitual, o Sr. Manuel, velho lisboeta de bigode grisalho, notou minha distração. Problemas no paraíso, Sra. Maria. Confiei nele, um pouco, histórias de adultério no Bairro Alto, de esposas que fugiam para o Brasil, descobri mentiras, Sr. Manuel. Sobre saúde, sobre amor. Ele assentiu, sábio. Em Portugal, o amor é como o bacalhau, salgado, seco, mas revive com a água certa. Jogue fora o salgado, encontra água fresca. Suas palavras ficaram comigo, como um provérbio alentejano. Voltei para casa ao entardecer, o céu de Lisboa pintado de laranja e púrpura, cheiro de castanhas assadas nas ruas. João esperava, olhos inchados. Eu comi o ensopado de ontem. Todo. Apontou para o prato vazio na mesa. Sorri, condescendente. Bom rapaz. Agora lava. Ele obedeceu, mangas arregaçadas, água correndo como lágrimas não choradas. Viu ali, homem de 45 anos lavando louça como castigo, e sentiu uma pontada, não de pena, mas de poder. Pela primeira vez, o equilíbrio inclinava-se para mim. Naquela noite, sonhei com vingança maior. Não só separação, exposição. Imaginei contar à família, aos colegas dele na firma do Rocio. O João come nuggets porque tem medo de texturas adultas. Ri no sonho, acordando com gosto de fel na boca. Mas controle, Maria, pensei. Vingança é vinho, bebe devagar para não embriagar. Em vez disso, comecei um diário online anónimo, a esposa do menino eterno, postando trechos velados da nossa história. Leitores de todo Portugal comentavam, força, irmã. Em Coimbra, o meu faz o mesmo com jogos de vídeo. Vinga-te com indiferença, dói mais que gritos. As palavras delas eram combustível, como o azeite que acende as lanternas de Óbidos. João descobriu o diário uma semana depois, vasculhando meu laptop enquanto eu tomava banho. Encontrou-me na sala, rosto furioso. Isto és tu. A humilhar-me online. Não te humilho, exponho verdades que tu escondeste. Ele gritou, voz quebrando, eu admiti. O que mais queres? Quero que sintas o que eu senti, invisível, usada. Virou-se, batendo a porta, saindo para a noite lisboeta. Esperei, fumando no terraço, vendo as luzes do 28 tram chacoalharem abaixo. Ele voltou às 3 da manhã, bêbado de gin no Bairro Alto, vomitando segredos. Eu via porno de mães e filhos, Maria. Por isso a comida. Fantasia doentia. O estômago revirou. Não autismo, perversão. A confissão quebrou algo em mim, não o ódio, mas a ilusão de redenção. Liguei para Ana, ele confessou mais. Nojento. Ela veio, trouxemos vinho e choramos, rindo depois de histórias absurdas.
Vinga-te com arte, sugeriu ela. Pinta o nosso fado. No dia seguinte, comecei a escrever, não diário, mas conto. O Marido de Puré, uma novela curta, enviada para uma revista literária em Lisboa. Aceitaram, publicando anonimamente. Li para João, voz teatral. Ele lambia o iogurte como um beijo proibido à infância perdida. Chorou, implorando, para Maria. Eu sou real. Realmente infantil, retruquei. A família notou a fratura no jantar de domingo em Setúbal, ostras frescas do Sado, mas eu servindo-lhe sumo de caixa. A mãe dele, Dona Rosa, puxou-me de lado. O que se passa, filha? Ele parece um fantasma. Conte-lhe tudo, em sussurros entre as oliveiras do quintal. Mentiras, Dona Rosa. Sobre o autismo, sobre si mesmo. Ela chorou, abraçando-me. Eu sabia. Desde miúdo, fugia das responsabilidades. Perdoou. Perdão é para Deus, eu sou só a esposa traída. João ouviu fragmentos, confrontando-nos. Mãe. Até tu. Ela assentiu, dura. Cresce, filho. Ou perde tudo. Ele fugiu para o carro, motor rugindo pela autoestrada para Lisboa. Sozinhas, Dona Rosa e eu bebemos aguardente. Vinga-te com dignidade, Maria. Em Portugal, mulheres como nós constroem impérios de cinzas. Assenti, sentindo raízes profundas como as sobreiras alentejanas. Dias depois, o advogado entregou os papéis. João assinou, mãos trêmulas, olhos evitando os meus. Casa pela metade, bens divididos. Sem pensão, tu trabalhas. Ele murmurou, eu mudo, juro. Mas eu via, mudança forçada é máscara fina. Saí do escritório no chiado, sol batendo forte, e caminhei para o Tejo. Joguei a aliança na água, vendo-a afundar como um segredo engolido. Livre. Quase. Mas a vingança pedia mais, um último golpe, psicológico, que o fizesse questionar cada garfada dali em diante. Planejei naquela noite, sozinha na casa vazia, ele mudara para um apartamento em Benfica. Convidei-o para fechar o ciclo, jantar final, minha cozinha. Cozinhei o prato que ele mais odiava, tripas à moda do Porto, cheiro forte de alho e vinagre. Come, João. Prova a vida adulta. Ele comeu, engasgando, lágrimas nos olhos. Por que isto? Porque mentiste sobre o doce, agora engole o amargo. Ele vomitou no jardim, corpo convulsionando. Liguei para a ambulância, mas no hospital, sussurrei ao médico, ele finge. Sempre fingiu. O médico assentiu, prescrito terapia real. Deixei-o ali, cama de hospital como berço irônico. Caminhei para casa sob estrelas, vento salgado do mar. A vingança não era vitória, era lição. Para ele, crescer. Para mim, renascer. O renascer veio devagar, como o amanhecer sobre as colinas de Monsanto, onde as casas de granito se fundem à terra nua, resistindo ao tempo com teimosia portuguesa. Após o hospital, João mudou-se de vez, deixando rastros, uma pilha de embalagens de comida infantil no lixo, como confetes de uma festa acabada. Eu limpei, não por hábito, mas por exorcismo, cada pacote rasgado era uma corrente quebrada. A casa em Alfama ecoava vazia, mas o silêncio era doce, pontuado pelo canto dos pardais e o rumor do Tejo subindo as escadas. Na livraria, floresci. Expandi as prateleiras com seção de Mulheres que Renascem, biografias de Sofia de Mello Breiner, ensaios sobre o feminismo no 25 de abril. Clientes notavam, Senhora Maria, está diferente, mais luz nos olhos. Sorria, recomendando A Ilha dos Amantes, de Virgílio Ferreira. Sobre ilusões que se desfazem. À noite, saía, jantares no Time Out Market, com pratos exóticos, sushi de atum fresco, queijos de picante alentejano, saboreando cada mordida como revanche contra anos de pureza insípidos. As amigas celebravam, Teresa com brindes de moscatel, Ana pintando meu retrato como fada vingadora, asas de azulejos quebrados. Mas a mente é um labirinto como o Palácio da Pena em Sintra, cheio de cantos sombrios onde fantasmas sussurram. Sonhos me assombravam, João como criança gigante, chorando por leite, eu com uma colher afiada como dardo.
Acordava suada, coração disparado, questionando, tinha ido longe demais. O vômito no jardim, o hospital, vingança ou crueldade. Liguei para a doutora Sofia, sinto culpa misturada a alívio. É normal. Normalíssimo, Maria. Em terapia, chamamos de pós-vitória. Tu venceste a mentira, agora vence o resíduo dela. João ligava, voz rouca de remédios. Estou em terapia de verdade. Sem fingimentos. Ouvi, impassível. Bom. Cresce, então. Ele contava progressos, comeu um bife no restaurante, enfrentou uma reunião sem pânico fingido. Parte de mim torcia, o amor residual, como vinho no fundo do copo, mas a maior parte. Indiferença afiada. Não me chames mais, João. Fecha o capítulo. Desliguei, bloqueando o número, sentindo o clique como uma porta de carvalho em conventos antigos. A exposição veio sutil. A novela O Marido de Purê saiu na revista, anônima, mas o bairro farejou. Vizinhos cochichavam no pão quente da padaria, é sobre o João, não é? Comida de puto. Ele soube, ligando de um número novo, tu publicaste. Humilhação pública. Não humilhação, catarse. Lê, talvez aprendas. Ele leu, e semanas depois, mandou uma carta, manuscrita, caligrafia trêmula. Tu me salvaste, Maria, forçando-me a ver o monstro. Obrigado pela dor. Rasguei-a, mas guardei um fragmento, obrigado pela dor. Ironia portuguesa, amarga como a ginja no licor. Com o divórcio finalizado, casa minha, livros meus, alma renovada, viajei. Sozinha para o Algarve, praias de areia dourada em lagos, onde o Atlântico lambia as grutas como segredos perdoados. Nadei no aluar, sentindo a salmoura lavar as cicatrizes. Encontrei um homem lá, Miguel, pescador de olhos verdes como o mar, que comia lagosta com mãos calejadas, rindo de histórias de sereias. Mulheres como tu são furacões disfarçados de brisa, disse ele, beijando-me sob as falésias. Não amor, luxúria pura, vingança contra anos de toques maternais. De volta a Lisboa, o outono chegava com chuvas finas, molhando as calçadas como lágrimas tardias. Na livraria, um evento, leitura de contos de autoras portuguesas. Eu li trechos da minha novela, Voz Firme, plateia de mulheres aplaudindo. Às Marias que acordam. Um homem na primeira fila, barba grisalha, aproximou-se depois, inspirador. Eu sou viúvo, sei de mentiras. Café no Rocio, conversa fluida sobre fado e falácias. Ele se chamava António, professor de História na Universidade Nova. Não pressa, só possibilidade, como um vinho decantando. João reapareceu num sábado chuvoso, à porta da livraria, magro, olhos fundos. Posso entrar? Só falar. Deixei, sentando num canto com chá de camomila, ironia involuntária. Eu mudei, Maria. Comi um prato de tripas ontem. Sem vômito. Sorri, triste por ele. Bom, João. Mais tarde. Ele chorou, confessando, a mentira começou na infância, pai ausente, mãe superprotetora. Tornei-me doentinho para sobreviver. Contaminei-nos. Abracei-o, breve, como uma criança que cai da bicicleta. Sobrevive agora sem mentiras. Eu já sobrevivi. Ele saiu, ombros retos pela primeira vez. Eu sentei-me atrás do balcão, escrevendo o epílogo mental. Vingança não era destruição, mas transmutação. O autismo falso dele transformara-se em lição, a comida infantil, em metáfora para o meu banquete de vida. Mas resquícios ficavam. Uma noite, sozinha, cozinhei bacalhau à brás, o prato que ele recusara, comendo devagar, saboreando cada ovo dourado. Lágrimas caíram no prato, salgadas como o mar. Perda, sim. Mas renascimento. Absoluto. Amigas notaram a mudança. Estás mais forte, Maria. Como o vinho do Douro após a vindima. Celebramos num piquenique na Quinta da Regaleira, com queijos e poesias de Flor Bela Espanca. Ao amor que não mente. Brindamos, rindo. Mas no fundo, eu sabia, o psicológico deixa marcas, como veias de quartzo na rocha. Sonhos ainda vinham,
ele lambendo iogurte, eu com a colher, mas acordava não com raiva, mas com compaixão distante. Perdoei-me por não perdoar, perdoei por existir. António tornou-se presença constante, passeios pelo aqueduto das águas livres, conversas sobre o império perdido e amores ganhos. Ele cozinhava, cataplana de marisco, fumegante, e eu comia, rindo de texturas adultas. Sem medos aqui, disse ele. Assenti, sentindo raízes novas brotarem. Um ano após a descoberta, escrevi o livro completo, Sabores de Mentira. Editor em Lisboa aceitou, capa com azulejos rachados e uma colher dourada. Lançamento no Lisboa Factory, plateia lotada. João veio, discreto na última fila, aplaudindo. Nossos olhares cruzaram, ele sorriu, homem agora, não menino. Aplaudimos mutuamente, o fim de um ciclo, o começo de outro. O lançamento foi um vórtice de vozes e vinhos, o Lisboa Factory pulsando como o coração de Lisboa renascida, grafites nas paredes, o Tejo ao fundo refletindo luzes neon, cheiro de street food misturado a perfume de jasmim noturno. Eu, de vestido preto justo como a noite algarvia, subia ao palco improvisado, coração batendo no ritmo do fado que tocava baixo. Este livro não é sobre ódio, disse à multidão, mas sobre sabores recuperados, o amargo que leva ao doce. Aplausos ribombaram, copos tilintando como sinos de Natal em Óbidos. António estava na primeira fila, olhos orgulhosos, mão no meu copo de vinho verde. Assinaturas depois, com dedos dormentes de caneta, João aproximou-se. Vestia fato cinza, barba aparada, sem o ar de menino perdido. Parabéns, Maria. Li o livro. Dói, mas cura. Apertei sua mão, formal como num tribunal de família. Obrigada por leres. E por mudares. Ele hesitou, olhando o chão de cimento rachado. Posso convidar-te para um café? Como amigos. Sorri, balançando a cabeça. Amigos? Talvez um dia. Agora, sou eu quem dita o ritmo. Ele assentiu, saindo para a noite, silhueta engolida pela multidão dançante. António esperava, braços abertos. Orgulhoso de ti. Beijamo-nos ali, sob as estrelas industriais, sentindo o futuro como uma maré subindo. Caminhamos pelo terreiro do passo depois, mãos entrelaçadas, falando de planos, viagem ao Minho, colheita de maçãs em pomar familiar. Sem mentiras, prometi. Só verdades salgadas, ele riu. Mas o psicológico, traiçoeiro como o nevoeiro da Serra da Estrela, sussurrava dúvidas. Dias após o lançamento, um e-mail de uma leitora. O teu livro salvou o meu casamento, confrontei o marido sobre as suas alergias emocionais. Obrigada. Outra, sofri o mesmo em Faro. Divorciei-me, agora viajo sozinha. Cada mensagem era bálsamo, mas também lembrete, a ferida cicatriza, mas a cicatriz coça. Na terapia com doutora Sofia, desabafei, sinto em cada garfada. Comida ainda é campo minado. Ela traçou um mapa invisível no ar. Então mi no campo. Cozinha novas memórias, com António, com amigas. Assim fiz. Jantares temáticos, noites de petiscos transmontanos com Teresa e Ana, rissóis de camarão crocantes, alheiras grelhadas, risos e quando até madrugada. António cozinhava comigo, ele, com mãos de historiador, eu, com toques de livreira sonhadora, experimentando receitas de avós, a sorda alentejana, pão embebido em azeite e alho, ovos poché flutuando como nuvens. Texturas adultas, brincava ele, e eu ria, livre, sentindo o corpo responder não como mãe, mas como amante. João reaparecia em ecos, uma notícia no jornal de notícias sobre síndromes de regressão adulta, citando casos como o dele sorri, sabendo que ele lera, mandara mensagem anónima, bom artigo. Ajuda-me na terapia. Não respondi, o silêncio era minha última lâmina. Mas curiosidade venceu uma vez, passei pelo antigo apartamento em Benfica, espiando da rua. Vi-o na varanda, comendo uma maçã, fruta simples, adulta, lendo um livro de autoajuda. Orgulho relutante surgiu, vingança cumprira seu papel, forçando-o a colher frutos amargos. O inverno chegou com nortadas frias, varrendo a Alfama como fantasmas de Inquisição. Eu e António fugimos para a Serra da Lousã, cabana de pedra com lareira crepitante, neve fina como açúcar em rocha.
Ali, sob cobertores de lã, contei-lhe tudo, não só a trama, mas as entranhas, o nojo da confissão pornográfica, o vazio pós-divórcio. Tu és mais que isso, Maria, murmurou ele, traçando mapas na minha pele. Fizemos amor devagar, corpos entrelaçados como videiras, sem pressa de infância ou medo de adultidade. Acordei com sol filtrando pelas janelas em arco, sentindo-me inteira, como um azulejo restaurado. Primavera trouxe florescimento, a livraria expandiu, com um clube de leitura sobre vinganças literárias, de Medeia à casa dos Budas ditosos. Mulheres lutavam o espaço, partilhando histórias, o meu mentia sobre depressão para não lavar a louça. Ríamos, chorávamos, curávamos. Uma delas, jovem de Évora, abraçou-me, tu me deste coragem para confrontar. Naquele momento, soube, a vingança maior era inspirar, transformar dor em farol para outras Marias. Mas o passado mordeu de volta numa tarde de junho, calor sufocante como o de 1755 antes do terremoto. João ligou de um número desconhecido. Maria, preciso de ajuda. Recaí, como a de criança de novo. A terapia falha. Voz quebrada, como fado chorado. Meu instinto maternal piscou, mas apaguei-o. João, chama o teu terapeuta. Eu não sou salvadora mais. Desliguei, tremendo, e corri para António. Ele recaiu. Ele abraçou-me, tu salvaste uma vez. Agora, salva-te. Caminhamos pelo jardim da estrela, flores em botão, e eu enterrei o resquício de culpa sob pétalas caídas. Verão nos levou ao Douro, barco de vinho, vinhas em socalcos como escadas para o céu. Provei portos envelhecidos, doces sem culpa, dançando com António sob o ar vinícola. Ao nosso sabor, brindamos. Lá, escrevi o prefácio do livro, a mentira devora, a verdade nutre. Escolhi nutrir-me. Outono trouxe notícias, João casara-se de novo, com uma enfermeira de Setúbal que aceitava suas peculiaridades. Uma mensagem dele, feliz. Obrigado pela lição dura. Sorri, deletando. Minha lição. Perfeita. O ciclo fechou-se no Natal, 2 anos após a descoberta que rachara a minha vida como um terremoto no Tejo. Lisboa vestia-se de luzes, guirlandas no chiado, presépios na sé, cheiro de rabanadas fritas pairando nas ruas estreitas de Alfama. Eu, com António, hospedava a família na casa agora cheia de risos, minha irmã de Cascais com os sobrinhos correndo, Teresa debatendo política à mesa, Ana expondo quadros novos com temas de renascimento. Cozinhei o banquete, peru recheado com castanhas, broa de milho fumegante, vinhos do Dão decantados, cada garfada uma declaração de vitória sobre purês passados. João não foi convidado, mas enviou um presente, uma caixa de azulejos personalizados, pintados com cenas do nosso casamento, ele e eu no Porto, mãos dadas, e uma nota, paz, Maria. Cresci graças a ti. Mostrei a António, que riu, ele aprendeu o fado da ausência. Abracei o presente, não por nostalgia, mas por fechamento, azulejos como mosaico de memórias, agora decorando a parede da cozinha, lembrete de que feridas viram arte. A ceia foi catarse, histórias ao redor da mesa, sobrinhos pedindo a história da tia vingadora. Ri, contando versão leve, uma vez, uma bruxa das colinas transformou mentiras em doces amargos. E todos aprenderam a comer vida plena. Risos ecoaram, copos tilintando como promessas. Depois, António e eu saímos para a varanda, neve fina caindo, rara em Lisboa, Tejo prateado abaixo. Amo-te, murmurou ele. Sem condições. Beijei-o, sentindo o mundo expandir como o oceano além do Cabo da Roca. No ano novo, dancei na rua com a multidão, fogos estourando como confetes de redenção. Pensei em João, em algum lugar de Setúbal, talvez comendo peru pela primeira vez sem culpa. Pensei em mim, aos 44, dona de livraria próspera, amante apaixonada, mulher que transformara veneno em elixir. A doutora Sofia tinha razão, vingança é espelho, refletindo não só o outro, mas a ti mesma, nua, forte, inteira. Primavera trouxe o livro em segunda edição, com prefácio expandido, em Portugal, onde o fado lamenta mas a alma resiste, aprendi que o autismo falso de um homem era a prisão verdadeira minha. Libertei-nos a ambos, com colheres de verdade. Leituras em Coimbra, Porto, Faro, plateias de mulheres, olhos úmidos, aplausos como ondas. Uma em Faro disse,
O teu livro me fez divorciar e abrir uma confeitaria, doces reais, sem mentiras. Abracei-a, irmã em armas. Verão nos levou à Rábida, piquenique nas praias de areia branca, marisco fresco, António mergulhando nu como deuses pagãos. Ali, sob pinheiros murmurantes, concebi o próximo livro, Sabores de Renascimento, contos de mulheres portuguesas que devoram o mundo após traições. Escrevi à beira-mar, ondas lambendo páginas, sal secando na pele. Outono, e uma carta de João, nasceu um filho, Maria. Chamado Tomás, como o santo duvidoso. Obrigado por me fazeres pai de verdade. Lágrimas caíram, não de perda, mas de plenitude. Respondi, parabéns. Ensina-lhe a comer o mundo inteiro. Agora, no inverno atual, caminho Alfama com António, mãos quentes em luvas de lã. A livraria brilha, cheia de histórias não contadas. A cozinha cheira a vida, pão fresco, ervas do mercado. Olho o espelho, não mais rachado, vendo uma mulher de olhos profundos como o Douro, lábios curvados em sorriso sábio. A vingança. Cumprida. O amor. Renovado. E a comida? A comida é agora banquete eterno, sem sombras de infância negada. Fim. Não em Portugal, onde histórias se entrelaçam como rios no mapa. Mas este capítulo, sim. E que venha o próximo, com sabores ainda mais ousados.